Você já sentiu como se você tivesse perdido? Como se a sua vida completamente estivesse fora do seu controle? Ou que você não tivesse mais para onde ir? Ou para onde correr? Talvez você esteja assim, parado agora, olhando para o céu e se perguntando: Deus, onde o Senhor está? E eu quero te dizer uma coisa: Deus só vai fazer sentido quando nada mais fizer sentido. Na Bíblia existem vários exemplos de homens e mulheres da fé que estavam em determinadas situações muito complicadas e absurdas, em muitas das vezes, e justamente nesses momentos mais difíceis, nesses momentos mais complexos, foi onde Deus, com todo o seu poder, se revela. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo: família, perdeu a saúde, perdeu os seus bens, e ele estava literalmente no chão. Jó estava literalmente destruído, Jó estava literalmente arrasado. Mas Jó fez uma das declarações mais profundas de fé: eu sei quem é o meu redentor e ele vive. Então ele disse: eu sei que o meu redentor vive, eu sei quem é ele e eu sei que ele vive. Como que alguém, diante de tal situação, como que alguém consegue dizer isso quando se perde tudo? Quando você não tem mais chão, quando você não tem mais para onde ir, quando você perde alguém ou alguma coisa que era importante para você? A resposta é muito simples. Porque Jó percebeu que quando tudo se desfez, Deus ainda permaneceu. Deus só vai fazer sentido quando nada mais fizer sentido. O que precisamos entender é que no caminho, ou no nosso percurso, na nossa jornada de fé com o Senhor, Deus constantemente, Ele nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Porque bem sei eu os planos que tenho a respeito de vós. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos e os meus caminhos não são os seus caminhos. Quando tudo parece sem sentido, fique em paz. Deus, ele não perdeu o controle. Ele está trabalhando em algo. Ele está trabalhando em você. Ele está vendo para onde você vai correr. Deus, de certa forma, eu não quero ir muito longe acerca disso, é como se ele tivesse vendo a nossa reação diante do caos, diante dessa situação de calamidade. Deus, ele precisa ver o quanto ele confia em nós para que ele possa ter certeza do quanto ele pode confiar a nós. Recentemente eu tive exatamente essa clareza, que Deus só iria fazer sentido quando nada mais fizesse sentido. E por incrível que pareça, muitas das vezes o nosso vazio existencial, por mais que existam pessoas que têm bons empregos, são famosas, reconhecidas, têm dinheiro, têm prestígio, e ainda assim a gente percebe que cada vez mais essas pessoas, de certa forma, se sentem vazias, perdidas. Ou seja, quando tudo parece perdido, para onde eu vou? Na minha cabeça é como se essas pessoas elas tivessem conquistado tudo aquilo que era material, mas de certa forma era como se eles tivessem ido, conquistado tudo aquilo dali, e eles não têm para onde voltar, não têm a quem voltar, não têm a razão para tudo aquilo dali. Eu resolvi fazer essa série de vídeos de 30 dias com Deus. Essa série tem um objetivo realmente de fazer um desafio de coisas que eu estou aprendendo todos os dias. Então, vão ser 30 dias com Deus, com aquilo que eu estou aprendendo. Não aquilo que eu vou pregar. Não, eu não sou um pastor, não sou um evangelista, eu não sou um profeta, eu não sou. Eu sou apenas uma pessoa que estou tentando buscar, entender e conhecer mais de Deus. Apesar de ser batizado, apesar de ser cristão, apesar de ter frequentado realmente a igreja durante muitos anos, e atualmente eu não frequento nenhum tipo de templo, mas eu sei de certa forma a importância de Deus. Eu sei o que ele é capaz. E por um determinado momento da minha vida eu me perdi. Me perdi tentando buscar aquilo que Jesus diz, né? As coisas deste mundo. Para que eu conseguisse suprir um vazio existencial. De algo que eu já sabia que
eu nunca deveria ter saído, de algo que eu já sabia que eu nunca deveria ter parado. Mas infelizmente o ser humano é assim. Entende que Deus só vai fazer sentido quando nada mais fizer sentido. E no meu primeiro dia, nessa jornada, orando, lendo a palavra, ouvindo pregações, louvores, eu quero, de certa forma, compartilhar com vocês, sem nenhum tipo de filtro, o que vai acontecer. Porque eu percebi que na internet a gente consegue ver muitas pessoas produzindo determinados tipos de conteúdo, tipo a oração que Deus ouve, faça isso para que a sua oração seja ouvida por Deus, essas 3 coisas que você deve fazer para se sentir mais próximo de Deus, e não sei o que. Ou seja, muitas palavras, muitos capas de vídeos, muitos headlines para poder chamar a atenção das pessoas com o objetivo de que aquele vídeo vai trazer para você uma fórmula de como você vai se relacionar com Deus, o porquê que você está passando por isso, o porquê disso, o porquê daquilo. Ou seja, a gente busca muito mais os porquês do que busca necessariamente a Deus. A gente busca muito mais sobre atalho do que necessariamente conhecer mais sobre ele. A gente se apoia muito mais no homem do que nos apoiamos no Senhor. Nos decepcionamos quando a gente vê alguém que representa Deus, e eu quero te pedir perdão aqui. Porque talvez você não goste de Deus, talvez você não acredite em Deus pela forma com a qual apresentaram ele a você. Com o jeito que apresentaram, ou com o jeito que falaram dele, tornando-se Deus um conceito na tua mente. Muitas das vezes rejeitamos a Deus porque não conseguimos conhecer quem ele é. E aí a gente fica tentando colocar algum tipo de forma, algum tipo de ideia. Tem uma passagem, eu acho que está em Êxodo, que quando Deus percebe, né, que o povo estava caminhando, né, saindo do Egito para ir para o deserto, a palavra diz que Deus, ele esconde a sua face por trás das nuvens, para que o povo não olhe e crie algo para que eles possam adorar, uma imagem ou algo desse tipo. Muitos de nós, seres humanos, utilizamos uma máscara para nos esconder. Deus utiliza uma máscara para se revelar através dela. Olha que louco. Para que as pessoas não precisem ver quem ele é, para criar uma ideia sobre Deus. E diante desse desafio, eu resolvi, senti de fazer isso veio na minha cabeça, 30 dias com Deus, para que a gente estivesse num desafio juntos, buscando entender mais sobre ele, entender mais sobre nós. Sem julgamento, sem achismo, sem nenhum tipo de expertise. A própria palavra do Senhor diz: fazei prova de mim, senão abrirei as janelas dos céus sobre a sua vida, ou as portas. Então eu quero fazer prova com Deus. Eu quero ver o que vai acontecer em 30 dias. Porque muitas das vezes as pessoas falam que a gente não tem buscado Deus, que a gente precisa orar, que a gente precisa isso, que a gente precisa aquilo, faça isso e faça essas 3 coisas, e é Deus falando com você, isso é Deus falando com você. Peraí, eu não estou dizendo que Deus não possa usar outras pessoas para poder falar com você, mas eu acredito que você é o maior interessado e ele é o maior interessado que você saiba. Então, eu acredito que ele pode e ele quer falar com você, assim como ele quer falar comigo. E é o que eu quero entender. Aqui vai ser mais um vídeo bem orgânico, sabe? Bem sem nenhum tipo de roteiro de texto. Eu posso confessar pra vocês que eu tentei criar um roteiro, mas quando eu fui apertar o play, eu olhei pra minha esposa e falei assim: não adianta eu criar um roteiro de algo que eu quero ter uma experiência, de algo que eu quero realmente vivenciar. E no meu primeiro dia buscando ao Senhor, ele falou comigo, eu senti, através das coisas que eu estava lendo, é como se você estivesse lendo algo, né? Não é que Deus falou, ele veio e conversou, porque às vezes a gente escuta, né? Não, porque Deus falou comigo, que Deus falou no meu coração, porque isso no meu coração. E a gente fala assim, meu Deus, cara. Então eu sou rejeitado, porque eu não tô conseguindo entender e ter isso também, né? E, honestamente falando, o que eu percebi foi que algo saltou aos meus olhos.
Tanto a pregação, quanto a leitura, quanto o louvor, saltou aos meus olhos. Então, isso, né, às vezes a gente utiliza um jargão crentez de que Deus falou, né? Mas foram essas duas coisas. Deus só vai fazer sentido quando nada mais fizer sentido. E o que ele quis dizer com isso? Que muitas das vezes colocamos o nosso sentido em coisas. Colocamos o nosso sentido no sentido do meu bem-estar, das minhas emoções, estarem em paz quando eu tenho a segurança do dinheiro, eu tenho a segurança da conta paga, eu tenho a segurança de que alguém me ama, eu tenho a segurança sobre isso. E quando isso acontece, eu pouco importo com Deus. Então Deus ele só começa a fazer sentido quando nada mais faz sentido. Quando você não tem mais para onde ir, quando você não tem mais para onde correr. Utilizamos Deus como um step e não como aquilo que é principal e primordial. Queremos que Deus nos abençoe naquilo que estamos fazendo, mas muito pouco convidamos Ele. Ou melhor dizendo, ouvimos o que Ele quer que a gente faça junto com Ele, ou convidamos Ele para que Ele possa nos clarear, dar as estratégias. Essa foi uma das primeiras coisas que eu entendi, né, que saltou aos meus olhos, que foram coisas que assim realmente eu percebi, aquilo dali foi muito claro para mim. E uma das coisas que veio através de um louvor que eu estava ouvindo daquele Drop, ele cantava que tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Minha casa, meu dinheiro, minha vida, tudo que eu tenho é teu. E quando eu tava cantando essa música, eu parei, olhei pra Andressa e falei assim, por que a gente tem medo ou não confia em Deus 100% ao ponto de declarar isso de uma forma que seja de coração verdadeiramente? Que tudo que eu tenho é dele, que tudo que eu sou é dele, o meu dinheiro, a minha casa, a minha vida. É porque de certa forma eu acho que a gente teme. Porque sempre ouvimos que quando você está em um determinado momento da tua vida, na igreja, ou você está falando de Deus, se interessando, ouvindo mais de Deus, a gente ouve, né, aquele jargão crentez que você vai passar por dificuldades, que você tem que passar pelo deserto, que você tem que sofrer, que você... Então a gente tem uma ideia desse tipo de coisa. E aí você pensa, tipo assim, cara, se eu disser que tudo é dele, então se ele chegar para poder mexer em alguma coisa, vai desestabilizar tudo aqui, então... De certa forma, a gente parece que fica receoso, né? Essa é a ideia que eu tenho, não estou dizendo que isso é uma verdade, tá? Eu tô expondo aqui o que eu estou sentindo e o que eu aprendi, tá? O que eu entendi nesse processo. Que às vezes essa nossa dificuldade de confiar em Deus é porque ele não é tangível. Eu não consigo ver Deus, eu não consigo sentir Deus, logo como que eu vou confiar algo que eu não conheço, né? Mas quando nada faz sentido, Deus faz total sentido. Eu trabalhei muitos anos em hospital e a gente percebe muito isso. Que quando os médicos não têm mais o que fazer, quando o diagnóstico, quando algo acontece, a primeira coisa que a gente ouve é essa. Que Deus me ajude, que Deus me cure, que Deus... Eu não estou dizendo que pessoas que estão vivendo uma vida de intimidade com Deus não vão passar por isso, né? Não vão ter esses tipos de problema. Obviamente vão ter. Mas a diferença é que o próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que a gente precisava ter bom ânimo, porque ele já venceu. Ele já venceu por nós. Então ele nos mostrou que a gente pode passar por determinadas situações. Não é a cura de um câncer, não é algo que vai de fato acontecer, mas é o como eu vou estar diante daquilo. Imagina que a tua vida é aquele mar que tá balançando ali, brabo demais. E você tem medo do barco afundar porque você esqueceu quem está no barco. Ao invés de a gente ficar tranquilo, eu sei que é muito difícil, tá, gente? O que eu tô falando aqui é realmente algo do meu coração, assim, que eu acho que é um dos vídeos, é um formato que eu sempre sonhei em fazer aqui no YouTube, mas como muitas das vezes a gente busca algo para ter muitas visualizações, algo que atrai o público, porque a gente trabalha com isso e a gente precisa atrair e chamar atenção, e aí a gente quer, de certa forma, fazer algo muito bem encaixadinho, muito bem perfeito. Então, eu quero mudar, eu quero fazer desse formato. As pessoas que vão se identificar vão estar junto, e quem não se identificar tá tudo bem, não tem nenhum tipo de problema. Mas eu quero que isso seja realmente um bate-papo, sabe? De uma pessoa que tá tentando entender mais sobre tudo isso,
E eu quero compartilhar isso com vocês de forma assim bem orgânica, né? Bem natural. Esse vídeo eu já tinha que ter gravado tem uns 2 dias atrás, né? Há 2 dias, mas eu tô gravando ele hoje, então não necessariamente o que eu tô te falando, né? Foi, eu vi isso hoje. Não, foi o primeiro contato. Hoje já é o meu terceiro dia nesse processo. E por que você não gravou antes? Porque eu tava resistindo isso, né? Eu tava resistindo falar, eu tava resistindo gravar, eu tava acreditando que talvez não vai ser legal, não sei se as pessoas vão gostar, não sei se isso vai ficar legal, não sei se vai ficar interessante. E aí me veio algo muito claro. Mas qual é o motivo de você estar fazendo isso? É por mim? É pra mim? No caso, pro Senhor, pra Deus? Ou para as pessoas? Porque a mim não compete fazer com que as pessoas queiram. A minha única coisa que compete é despertar. Sabe? É o despertar. É o despertar. Porque eu não tenho o poder de convencer. Eu não tenho o poder de te dizer que você tem que gostar desse vídeo ou que você não tem que gostar desse vídeo. E é isso. Essas são as 2 coisas que eu queria falar com vocês, para que a gente pudesse entender e refletir muito sobre isso. Então eu quero mostrar para vocês. E eu quero que vocês vejam também nos meus olhos, né, no meu rosto, o que vai acontecer. Honestamente, eu posso confessar para vocês que eu tô passando uma das fases assim, não uma das fases mais difíceis da minha vida, não, tá? Mas é uma fase bem complicada, uma fase de muita turbulência, uma fase de muita dúvida, uma fase de muitas dificuldades, né? Estava em todas as áreas da minha vida, mas algumas eu tô conseguindo resolver. Já foram resolvidas. E eu acho que ao final dos 30 dias a gente vai entender realmente, né? O que é essa jornada com Deus. E obviamente, talvez você vai assistir isso aqui, mas aí você vai fazer só 30 dias com Deus e depois você vai abandonar Deus. Não, é 30 dias com Deus para que eu possa entender um pouco de quem Ele é. Obviamente eu não vou entender quem Deus é, né? A complexidade disso em 30 dias. Isso é óbvio, tem gente que estuda até hoje, e até porque a palavra ela se renova, então a gente muda as nossas percepções. Mas o objetivo é um desafio. E se você chegou até esse vídeo, e se você topa esse desafio de conhecer Deus, 30 dias com Deus, comenta aqui embaixo, que eu gostaria de te conhecer, eu gostaria de te ver mais vezes aqui, a gente conversar. E me siga também nas redes sociais, lá no nosso Instagram, vai ter os links estão aqui na descrição. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like, porque isso é muito importante. Que aquilo que é de nossa competência, aquilo que eu posso fazer, eu faço. E aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Viver com Deus é uma parceria. Eu faço aquilo que é da minha competência, e ele faz aquilo que eu posso, e ele faz aquilo que eu não posso. Então a única coisa que eu posso é te pedir ajuda para que você se inscreva, dá o like, compartilhe, envie esse canal para outras pessoas poderem se inscrever. E tamo junto. Vamos descobrir um pouco mais sobre Deus e eliminar alguns paradigmas, porque eu acho que foi um dos objetivos disso também, era muitos paradigmas que tinha na minha cabeça acerca disso, muitas fórmulas, né? E eu sempre falava isso com a minha mulher. Eu não consigo ver Deus em uma forma. De tipo assim, é isso. Você precisa fazer isso, porque a partir do momento que você fizer isso, Deus vai fazer isso. Não faz muito sentido, né? Mas enfim. Tô feliz de ter dado esse primeiro passo. Talvez esse não seja o melhor vídeo que eu já fiz, mas foi o vídeo mais sincero, pode ter certeza. Tamo junto e até o próximo vídeo.